uma cidade maravilhosa, uma cidade muito gostosa, bonita. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas também bastante quente. Nesse momento aqui, 33 graus. Eu acho que Goiânia também não deve estar tão diferente. Mas o calor da temperatura externa, né, eu gostaria que também a gente trouxesse para internamente a gente poder se preparar para dialogar sobre um assunto tão sensível que é a proteção da vida das mulheres, e em especial das mulheres que fazem parte do nosso cotidiano de trabalho, da nossa instituição do Poder Judiciário. Eu costumo dizer que o programa Flores do IP é uma oportunidade do que o Tribunal de Justiça desempenha para cuidar de quem cuida, porque penso que cada um de nós que atua nessa instituição, independente da, do local de lotação, independente daquilo que é o seu objeto, né, cotidiano, a gente de alguma forma está cuidando de quem precisa da nossa atenção. Então, eu vou iniciar, eu preparei alguns slides para apresentar para vocês, a pedir o apoio da Bruna para ir compartilhando, porque o meu desejo é de poder, deixa eu só colocar aqui, é de poder também ir dialogando com vocês. E eu penso que quando eu estou falando, eu não consigo ver, visualizar vocês. Então, e aí, quem tiver a oportunidade de abrir as câmeras, eu ficaria muito agradecida. E quem às vezes não tiver essa possibilidade, eu também compreendo, né? Então, Bruna, acho que podemos. Então, a gente vai conversar sobre o programa Flores do IP. E eu gostaria de começar falando desse programa a partir dessa imagem, essa identidade visual que foi desenvolvida pela nossa equipe de comunicação aqui, do Tribunal de Justiça. É, Vocês podem visualizar, o rosto de uma mulher e sobre a cabeça dela algumas flores, né? E a gente denominou o projeto Flores do IP, pensando no IP, que é uma árvore que representa o nosso cerrado, né? Esse cerrado que é um bioma tão sofrido, né? Mas ao mesmo tempo tão resistente. E essa árvore, ela é uma árvore que passa uma boa parte do tempo ali resistindo às nossas intempéries, e nesse período de tanta seca, ela floresce frondosa, de várias cores. Temos os amarelos maravilhosos, temos os brancos e temos os roxos. E a gente escolheu a flor roxa porque é uma cor que simboliza a luta das mulheres ao longo do tempo por justiça, por igualdade, para serem vistas como sujeitos de direitos, né? Nós vivemos uma sociedade extremamente machista, é, uma sociedade em que as mulheres, na maioria das vezes, são vistas como objeto. E aqui não. Aqui o rosto da mulher é o próprio tronco, é a força. E dela, dessa força sobre a cabeça, saem coisas incríveis, belas, que podem mudar realidades, a própria realidade e a realidade de uma sociedade, a realidade desse mundo. E todos nós, né?
temos um pouco de responsabilidade nessa história. Então, fazendo um pouco dessa apresentação, dessa imagem, trazendo um pouco o tom para essa nossa discussão, começaria, e peço à Bruna para a gente passar para o próximo slide, fazendo memória a algumas mulheres. Viviane Vieira do Amaral, Arro, nome, sobrenome difícil, Arronize. Arronize. Ela foi vítima de feminicídio no dia 24 de dezembro de 2020. Magistrada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Wanda Mota do Nascimento Silva. Ela foi vítima de feminicídio em setembro de 2015. Servidora terceirizada do Fórum de Itapuranga do TJ Goiás. Gisele Evangelista Gonçalves, vítima de feminicídio em fevereiro de 2018, servidora do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, do nosso Tribunal de Justiça. Elina Varanda Gonçalves, vítima de feminicídio em agosto de 2019, oficiala de justiça na comarca de Montes Claros. Érica Souza de França da Silva, vítima de feminicídio em outubro de 2019, servidora do Fórum de Planaltina, Tribunal de Justiça de Goiás. A Wanda, ela foi assassinada dentro do Fórum de Itapuranga. Mulheres que perderam suas vidas é que hoje justifica esse nosso momento. Por favor, pode passar para a próxima. Por que será que mulheres profissionais do Poder Judiciário não procuram a justiça quando vivem relações familiares e conjugais violentas? Quais as características da rota crítica que esse grupo de mulheres enfrenta? Quais outros meios de ajuda elas procuram antes ou em vez de procurar a justiça? Quando procuram a justiça, qual a experiência ou percepção delas em relação à resposta estatal? Nesse momento, eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês. Alguém poderia se manifestar e para poder ajudar a gente a pensar quais seriam os motivos porque essas mulheres que estão dentro do sistema de justiça muitas vezes se calam e não fazem a denúncia do que estão passando. Alguém pode me ajudar? Quem quer colaborar com a gente? Vamos passar para a próxima? Alguém comentou aqui. Como todas as outras vítimas, acham que podem sair sozinhas. Quem mais? Foi a Márcia que falou, segundo o juizado. Para pensar essas questões, é, a Fabiana Cristina e a Luciana de Oliveira, de São Paulo, organizaram uma pesquisa denominada Violência Doméstica e Familiar contra Magistradas e Servidoras do Sistema de Justiça.
E nessa pesquisa, 119 mulheres servidoras, entre servidoras e magistradas, 119 responderam e 14% dessas mulheres disseram que, por algum motivo, elas recorreram ao sistema de justiça. 14%. Vamos para a próxima? Dentre os motivos apontados pelas participantes da pesquisa por não procurarem a justiça, o principal motivo é a vergonha. A vergonha de expor uma situação de violência parece superar o potencial de facilidade de acesso à justiça, tendo em vista que essas mulheres estão inseridas nesse ambiente, né? As maiores preocupações apontadas por elas são o constrangimento social, os riscos que a publicidade poderia trazer para suas carreiras e de seus parceiros, além de acreditarem que o status e a respeitabilidade de que desfrutam na comunidade possam provocar descrédito de suas denúncias. Então, a vergonha de pensar que, mesmo estando dentro de um ambiente de justiça, essa mulher pensa que nesse lugar ela vai ser o quê? Julgada. Na grande maioria das vezes, vocês que trabalham com essa pauta também, sabem que as mulheres elas têm receio de denúncia, porque pensam que vão estar sozinhas e que não vão encontrar ajuda, pensam que elas vão ser primeiramente julgadas também, porque quantas vezes a gente já ouviu falar, nossa, aquela pessoa apanha, 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 e mesmo assim permanece naquela relação violenta, né? Então, como que uma mulher que tão em tese teria acesso a tantas informações, ela pode ficar submetida a uma relação como essa? Então, elas têm vergonha de se expor, né? E vergonha, e medo, né? E receio de serem julgadas. Vamos para a próxima? Pode passar, por favor, Bruno? E pensando nisso, né, especialmente também motivados pelo feminicídio da magistrada Viviane, em 2021, o CNJ instituiu um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, para que cada um de nós que estamos operadores do direito, né, possamos entender e compreender que nessas relações há uma diferença, né, de condições de mulheres e homens, né? Uma diferença que ela é estrutural, ela está impregnada na nossa sociedade, ela é cultural, porque o machismo ele é reproduzido. As mulheres são vistas como, eu disse inicialmente, né, como objetos dos homens, como se elas não tivessem direitos. Elas são vistas como menores, né? Então é muito importante que que quando a gente vai pensar numa situação de julgamento, é importante a gente compreender e entender esse processo histórico que as mulheres passam na nossa sociedade, né? E aí, além disso, né, o CNJ também fez a recomendação número 102, orientando que os órgãos do Poder Judiciário adotassem um protocolo integrado de prevenção de medidas de segurança. Então, aqui no nosso Tribunal de Justiça, nós temos uma comissão, um setor de segurança para pensar medidas nesse sentido, né? Em 2022, aí criado aí a Comissão Permanente de Segurança e também o Núcleo de Inteligência Institucional. Então, não sei se vocês que estão aqui na nossa reunião nesse momento sabiam que no Tribunal de Justiça, sabem, né? Que no Tribunal de Justiça a gente tem
uma sala, um espaço onde as mulheres podem ser atendidas para evitar que elas tenham que se deslocar para uma delegacia comum. Então, o núcleo de inteligência institucional, que hoje está sob a responsabilidade da doutora Sabrina Leles, é um espaço de acolhimento para que as mulheres possam procurar e relatar as situações de violência em que vivem. E aí, poder dar prosseguimento a todas as denúncias, a tudo que for necessário para reparar aquela situação. E o próximo slide, por favor. É, aí, em 2023, é instituído esse atendimento pelo núcleo, e em 2024 desse ano, a gente lança o programa Flores do IP. Inicialmente, foi uma iniciativa da Coordenadoria da Mulher, em discussão com o Núcleo de Inteligência, com o Centro de Comunicação Social, e a gente teve o apoio das categorias que nos representam, né? A ASMEGO, que representa as magistradas, o Cine de Justiça, os servidores, o Sindojus, as oficialas de justiça. Quando nós pensamos lá em 2024, o lançamento do Flores do IP, inicialmente nós pensávamos que a gente, pela baixa procura, né, desses serviços, a gente pensava que faltava informação e que, além de informação, as mulheres precisavam saber que elas teriam espaço para acolhimento. Então, a coordenadoria da mulher se colocou nessa condição de ser um espaço de acolhimento e também de fazer difundir a informação de que no Tribunal de Justiça a gente tem recursos para acolher, né, e dar prosseguimento às situações de denúncia das mulheres que, porventura, possam passar por situações, estejam vivenciando situação de violência doméstica e familiar. Próximo slide, por favor. Alguém está pedindo aqui para repetir o número da resolução de 2022. É a 102. Volta para mim, por favor, só um pouquinho. Isso. A recomendação do CNJ 102, orientando que os órgãos do Poder Judiciário adotassem um protocolo integrado de prevenção em 2022. Então, já havia um conjunto de medidas, de iniciativas, na verdade, pensando que a gente precisaria refletir mais sobre as condições, sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas a partir, então, do feminicídio da magistrada Viviane, então o CNJ entendeu que precisava de ter medidas mais contundentes e eficazes nesse sentido, né? Podemos prosseguir? Não. E aí, então, esse momento de lançamento do Flores do IP, aí estão os nossos parceiros, doutora Mariana, coordenadora da Coordenadoria da Mulher, ah, a desembargadora Sandra Teodoro, que é uma das grandes referências nossas aqui, né, no Tribunal de Justiça em defesa das mulheres, e outros parceiros, do Núcleo de Inteligência, do Sindojus, do Sim de Justiça, a delegada Sabrina, e pessoas, nesse dia nós convidamos os familiares daquelas mulheres que eu citei inicialmente, servidoras do Tribunal de Justiça, que foram vítimas de feminicídio. Nesse dia, a gente fez uma homenagem à memória delas. Naquele momento, a ideia era de levar uma mensagem de conforto e dizer: olha, essa dor vivenciada é uma dor que também dói em nós. Pense que cada mulher que é agredida, que vítima de feminicídio na nossa sociedade, de toda maneira afeta a todos nós. E foi um momento de muita emoção,
né? Um momento belíssimo. Nesse dia, ao final, a gente vai mostrar um vídeo para vocês. É, nós plantamos, no jardim de entrada do Tribunal de Justiça 4 mudas de ipê roxo, como uma forma de simbolizar que a gente está plantando com convicção, né, com desejo de fazer diferença, que o nosso Tribunal de Justiça não vai se calar, não vai tolerar violência contra as mulheres, e nesse caso em especial, as mulheres do nosso Tribunal de Justiça. Pode passar, por favor. E aí, mais um pouquinho, tá. Então a gente fez depois nós fizemos uma discussão quando o projeto então ele estava sendo ali costurado, né? Pensado no seu lançamento, nas ações que poderiam ser feitas. Nós tivemos uma discussão com a Diretoria de Planejamento e Inovação, com a DPI. E nós chegamos ao entendimento de que para que o Flores do IP estivesse alinhado com as diretrizes do prêmio de qualidade, fazia necessária a instituição dele como um programa mais amplo. E aí eu quis trazer essa questão do prêmio de qualidade, porque muitas vezes para nós o prêmio ele é muito exigente, né? No sentido das nossas metas. Licença, só um minutinho. De nós pensarmos os processos, nós pensarmos as audiências, o prêmio de qualidade, ele também traz um diferencial para a gente, que é a gente pensar que não é apenas o processo pelo processo, né? Mas que naquele processo tem vidas e que a gente pode, de alguma maneira, contribuir na promoção também, na prevenção, para que a gente possa coibir, né, contribuir para que outras situações, como essa, as que às vezes a gente lida no cotidiano dos processos, não sejam repetidas, né? Então, o prêmio de qualidade, ele faz a gente pensar sobre causas sensíveis que no cotidiano a gente não para pensar, como, como essa questão da violência doméstica contra a mulher, a questão do combate ao racismo, né? A questão da paridade de gênero e tantos outros elementos que o CNJ vem trazendo para nos provocar a fazer a diferença, né? E dar resposta para a sociedade. E aí, então, toda essa discussão fez com que fosse publicado o decreto judiciário número 2.429 desse ano, né, desse ano de 2024, quando então o presidente Carlos França institui o Flores do IP como um programa permanente desse Tribunal de Justiça, né? Então, não são ações apenas específicas, pontuais para um determinado momento, mas para nós pensarmos ações ao longo de todo o nosso exercício cotidiano, né, voltado não só para aquelas mulheres, né, da sociedade em geral que a gente atua e atende, mas também pensar nas mulheres que atuam no Tribunal de Justiça. Tá? Ele passa a ser, então, um programa permanente e é ampliado, então, para que mais setores do Tribunal de Justiça passam a ser corresponsáveis nessa ação. Pode passar, por favor, Bruno? Então, no artigo 1, né, desse decreto, ele institui o programa Flores do IP como apoio e proteção contra a violência doméstica e familiar para magistradas e servidoras do Poder Judiciário goiano, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com a finalidade de construir uma cultura institucional de prevenção, de orientação, de apoio e proteção das magistradas e das servidoras
deste poder em situação de violência doméstica e familiar. Pode passar, por favor? E eu trouxe só apenas, o decreto ele é grande, mas eu trouxe apenas algumas pontos que eu penso que são importantes para que vocês tenham conhecimento, né? É, quais são os objetivos desse programa? Então, constituir uma rede interna articulada de acolhimento e atendimento intersetorial e multidisciplinar, né? Elaborar e implementar projetos e ações institucionais de informação, de atenção e de proteção, divulgar de maneira ampla orientações e canais de denúncia, produzir e sistematizar dados e informações sobre os atendimentos e serviços prestados, propor a formalização de parcerias para a realização de pesquisas sobre a violência doméstica e familiar praticada contra magistradas e servidoras. Pode passar, por favor, Bruno? Fomentar a capacitação continuada, tanto de magistradas, servidores, agentes de segurança, profissionais de saúde, que atuam no enfrentamento da violência doméstica e familiar, elaborar e avaliar o aprimoramento e procedimento operacional padrão que estabeleça uma rotina de medida de fato de segurança, né, que as mulheres de fato possam se sentir seguras, especialmente dentro do espaço onde elas trabalham, né? Realizar interlocução com a Associação de Magistrados, né, as MEG, o Sind Justiça, o Sindojus, as categorias que representam, né, esse público, para poder para contribuir conosco na divulgação, né, e também, inclusive, na realização de ações com essa finalidade. Executar outras medidas afins compatíveis com o escopo do programa. Então, ao longo dessa caminhada, novas ideias vão surgindo, novos parceiros vão sendo acrescentados, porque fazer o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres é necessário um conjunto de olhares, de diferentes áreas, porque essa mulher, quando chega a fazer uma denúncia, né, a manifestar, às vezes ela nem quer denunciar, mas ela quer compartilhar algo que ela está vivenciando, ela precisa, às vezes, de um conjunto de serviços que possam assegurar aquela demanda que ela precisa naquele momento. Vamos passar, por favor? E como que deve ser, então, a articulação desses nossos órgãos aqui, né? Internos e também parceiros externos? Oferecer um atendimento qualificado, realizar uma escuta acolhedora, protetiva, humanizada, validar a percepção da mulher sobre a sua própria situação de risco, assegurar atendimento em espaços seguros que garantam o necessário sigilo. Vamos passar, por favor. Desburocratizar o acesso da vítima aos serviços. Então, quando você pensa, olha, eu acho isso espetacular, né, do meu ponto de vista, como uma profissional que atende, né, mulheres. Atualmente, nós estamos na Coordenadoria da Mulher, a nossa função, fim, não é o atendimento no nosso cotidiano, né? Nós temos outras funções, que é pensar políticas públicas e tal. Eu já atuei em juizados de violência doméstica, compondo a equipe, eu já atuei em outros locais, mas também agora na coordenadoria, a gente se coloca à disposição para fazer esse acolhimento. E eu acho incrível você pensar que nós temos um núcleo de inteligência, né, um espaço que fica no oitavo andar, né, do Tribunal de Justiça, que está lá de portas abertas para acolher essas mulheres, né, para oferecer para elas ah, as medidas necessárias de segurança. Então, a nossa instituição está se preparando, né? Eu diria, ela já está preparada para acolher essas mulheres, né? E ao acolhê-las, utilizar uma linguagem simples, né? Para que elas
que possa ser acessível para que ela tenha entendimento sobre os seus direitos, né, e sobre as medidas de proteção, e observar e implementar as orientações sugeridas no protocolo, sempre tendo isso como referência. Pode passar, por favor, Bruno? E a gestão do programa Flores do IP fica sob a responsabilidade de um comitê intersetorial, né, formado pelos seguintes órgãos: a Coordenadoria da Mulher, né, que assume a gestão de serviços relacionados à prevenção, à atenção e à capacitação; o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional, que fica responsável pela execução de ações policiais e medidas de segurança. Isso já está assegurado, inclusive, no decreto de 2023, né? Não é uma novidade. Pode passar, por favor. O centro de saúde, que isso agrega muito valor ao nosso programa, porque ele fica, então, responsável por dar prioridade às mulheres que forem encaminhadas para lá, magistradas e servidoras, que estejam em situação de violência doméstica familiar. Então, às vezes, aquela mulher ela precisa de um suporte psicológico, né? Precisa de um atendimento de um médico especializado, e não dá para esperar, né? Dependendo da situação, é para agora. Então, a gente já estamos construindo um fluxo em que as mulheres que sejam encaminhadas pela Coordenadoria da Mulher, pelo próprio Núcleo de Inteligência, elas tenham prioridade nos serviços. E esse fluxo já está em funcionamento. E é formado também pela Comissão Permanente de Segurança, que é uma unidade que fica incumbida de avaliar o risco e acompanhar os casos que envolvem segurança física e institucional, bem como sugerir à presidência a aplicação de medidas administrativas de proteção e segurança. Então, às vezes, eu fico pensando, a gente anda, os servidores dentro do tribunal, a gente anda com os nossos crachás de identificação, a gente, ao adentrar os nossos prédios, a gente precisa se identificar, e às vezes, em alguns, dependendo do contexto, às vezes a gente se incomoda com aquilo, né? E não pensa o tanto que é importante para nós mesmos, né? Porque ali a gente tem os profissionais da segurança que estão ali para nos proteger também, né? Não só para proteger o patrimônio, o prédio, mas para dar garantia para as nossas vidas, né? Para assegurar a nossa integridade física. Vocês viram lá no início, quando eu falei que uma pessoa, inclusive, foi executada dentro de um prédio do Tribunal de Justiça, né? Dentro de um fórum. Foi responsabilidade do fórum? Não, né? Porque a pessoa, quando ela quer, naquele caso, foi uma ação executada, planejada, né? E com requinte de crueldade, e a pessoa, então, ela burlou e conseguiu acessar. Então, é muito importante que a gente respeite também, a gente tenha essas condutas, inclusive para a nossa autoproteção, né? Porque os profissionais também que atuam, a gente sabe que muitas vezes, em algumas situações, inclusive, podem ser ameaçados também, por estarem protegendo uma pessoa que está em situação de violência, né? Pode passar, por favor, Bruna? E os órgãos que compõem o comitê atuarão de forma articulada entre si. E a gente também agrega outros setores que contribuem conosco, né? A própria ouvidoria da mulher, né, que também acolhe denúncias, o Centro de Comunicação Social, o Comitê de Igualdade, de Equidade e Diversidade de Gênero, as diretorias dos foros, e ao longo dessa caminhada, outros parceiros vão se agregando, vão chegando, vão somando para a gente poder, então, fazer esse enfrentamento e melhorar e tornar cada vez mais eficiente o nosso programa. Pode passar, por favor, Bruno? E aí eu fico pensando, talvez vocês que estão aí caladinhos hoje, participando, hoje nós temos aqui 11 participantes,
depois de um dia intenso que foi o de ontem, né? De processo eleitoral, que mexe muito com os nossos ânimos também. E às vezes vocês devem estar pensando, e o que que será que tudo isso que a Morgana está falando, o que que às vezes eu tenho a ver com isso? Ou o que que eu posso fazer para mudar essa realidade quando eu tenho conhecimento de que uma colega minha de trabalho está passando por uma situação como essa? E aí eu penso que tem um monte de coisas que a gente pode fazer. E eu listei apenas algumas, né? Que é a postura ética. Vocês lembram lá no início falando de que as mulheres têm vergonha, né? Elas têm vergonha. Então, quando elas vão ser acolhidas por alguém, e se naquele primeiro momento ela já escuta um porquê você, né? Então, ela já se sente julgada. Então, ter uma postura ética, né, de escuta, ter empatia e pensar que aquela dor, aquele sofrimento daquela pessoa pode ser de qualquer uma de nós, né? Ninguém está isento de passar por uma situação como essa. Ter solidariedade, né? Perguntar o que que pode fazer, como pode ajudar, né? Fazer uma escuta acolhedora, sem julgamento, né? Demonstrando que está ali para ouvir e para contribuir. Buscar informações, né, para que mostrar para aquela pessoa que, olha, temos caminhos para a gente fazer esse enfrentamento e informar, né, multiplicar essas informações, né? E sempre, né, gente, né, que é um compromisso ético nosso também, do nosso exercício profissional, o sigilo. Porque não é raro, às vezes, a gente escutar pelos corredores alguém comentando algo que aconteceu com outra pessoa, né? Ali também, esses comentários também são formas de julgamento e não contribuem com a vida da mulher, né? Com a vida daquela pessoa que já está em sofrimento, né? Ao contrário, expõe, fragiliza, né? E aí, antes de finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês o site da Coordenadoria da Mulher. A Bruna vai compartilhar aqui conosco, que ele foi, então, agora recentemente atualizado com as informações sobre o Flores do IP. Então, quando a gente entra lá no site do Tribunal de Justiça, a gente tem duas formas de chegar no site da Coordenadoria da Mulher. Tanto lá, por essa parte aí institucional, quando a gente clica nesse institucional, que ele mostra ali a estrutura do Tribunal de Justiça, lá ele mostra, olha, os órgãos de assessoramento da presidência. Se a gente clica aí, ele vai mostrar a relação desses órgãos, as coordenadorias, né? A Coordenadoria da Mulher, a Coordenadoria da Infância e outros, né? E quando a gente clica lá, então, Coordenadoria da Mulher, a gente chega nessa página que a Bruna já deixou aberta aqui para facilitar. Mas também lá no rodapézinho lá do site institucional, lá embaixo, tem também aqui, ó, pode clicar diretamente aí e chegar nessa mesma página que a Bruna, então, está apresentando para a gente agora. Lá nessa página, então, a gente também está colocando o que que é o Flores do IP, né? Quais são os objetivos dele. Nesses linkzinhos de azul, né? Onde essas palavrinhas estão escritas de azul, a gente pode acessar e ele nos remete que deram suporte, né, que foram a base
para que a gente chegasse hoje no programa Flores do IP. Então, a gente tem o decreto judiciário, a gente que cria, né, o decreto judiciário que cria o próprio programa Flores do IP. Aí tem todo o programa escrito, detalhado, né? E o cartaz, e especialmente, acho que a sua página, não sei porque ficou. Aí, agora ficou bom para mim. E especialmente ele fala mais lá embaixo, pode abaixar, por favor, Bruno? Arrastar para baixo os números de telefone, né? Para onde é que essas mulheres, ou qualquer um de vocês, qualquer um de nós, podemos acessar, né? Para agendar um acolhimento, né? E esse acolhimento é feito pela nossa coordenadoria, mas pode ser feito diretamente também pelo Núcleo de Inteligência Institucional, pode ser feito também pela ouvidoria da mulher, e aí, a partir desse acolhimento, a gente vai dar os devidos prosseguimentos. Se for um caso de denúncia, se for um caso de necessidade de proteção da vida da mulher, se for um caso de necessidade de um acompanhamento do centro de saúde. Então, nesse acolhimento, a gente faz essa triagem. E aí, eu gostaria de apresentar para vocês aqui, para a gente e finalizando a minha fala, o vídeo que foi de quando nós lançamos o programa Flores do IP em março desse ano. Para mim, o áudio está um pouco. Essa ideia surgiu da coordenadoria para um apoio geral e restrito a juízas e funcionários do Poder Judiciário de Goiás, de todo o Estado. E a representação do IP é uma árvore que resiste à seca, resiste a muita chuva, mas de repente ela floresce, bela. Precisamos estar mais próximos, precisamos apoiar, amparar, fortalecer nossas colegas vítimas para que denunciem e consigam sim romper esse ciclo da violência. É uma musiquinha bonita de fundo, mas para mim não está saindo muito bom. Isso que está acontecendo aqui, Mulheres Unidas, Autoridades Unidas, em prol de um objetivo, para que a Gisele não seja só um número, seja uma mudança. Sim, eu sou e eu serei vítima de violência doméstica até o fim da minha vida, mas eu não serei só, eu não estarei desamparada, eu terei acolhimento naquilo que me dói, não necessariamente o físico, às vezes a marca ali, a cicatriz, ela é psicológica, ela é profunda, ela é incurável, mas ela não é só. Ela está sendo tratada numa rede de apoio incrível que eu achei e encontrei. Que as nossas mulheres, todas nós saibamos que nós temos aqui um tribunal que olha pela gente, que cuida da gente, que está próximo. Nós queremos também cuidar de quem cuida. Então é isso, gente. Eu penso que esse momento agora nosso é um momento em que a gente, enquanto programa, ao falar um pouco mais sobre ele, a gente está aqui também somando parceiras e parceiros, né, na divulgação desse programa, né? Pessoas que podem, em algum momento, também ser acolhimento, porque às vezes a mulher está numa comarca do interior, né? E às vezes ela está lá sofrendo, calada, demonstrando alguns sinais, e de repente vocês podem ser esse primeiro, perceber, ter o olhar, ter a sensibilidade, né? E também oferecer ajuda e falar para elas, né, que elas têm nessa instituição espaço de acolhimento
e também de medidas cabíveis para a situação, caso elas assim também entenderem que é necessário. Então, essa é a minha palavra. Fico à disposição para alguma pergunta, caso vocês queiram perguntar ou se manifestar, complementar. Se quiser também relatar algum depoimento, né? Estamos aqui, né, à disposição. Obrigada. Morgana, obrigada pela exposição. Eu que agradeço pela oportunidade. Alguém gostaria de falar algo? Bruna? Ou você, então? Vamos tirar um print Vamos. para a gente postar? Será que o pessoal abre a tela para a gente ver? Quem quiser e puder abrir a câmera. É, O link de frequência está no chat. estão aí. Então vamos. 1, 2, 3 e. Deixa eu ver se deu certo. Vocês estão aqui com o olho fechado. Eu já Deu certo. estou na fase. Eu já estou na fase, gente, que meu olho fica todo miudinho, né? Algumas primaveras na minha vida, e aí o olho da gente vai só fechando. Muito Deu, obrigada, gente, pela participação de vocês, né? Pela presença. É, Espero poder encontrá-los em outras oficinas. Eu tive a oportunidade de participar de algumas também, né? E espero encontrá-los nas próximas. Obrigada. Obrigada, Bruna. tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.